É, eu abri aquilo ali e, assim, é algo que eu nunca tinha visto. E foi como se fosse um tapa assim na cara, tipo assim, acorda para viver. E isso tudo tá interligado, sabe? Foi uma sensação assim de uou, descobri algo que assim, não descobri, eu encontrei algo que eu devia ter visto há muito tempo atrás, sabe? Algo que, nossa, você poderia ver no cotidiano se você começasse realmente a prestar atenção, né? Que é realmente foi incrível, foi genial a maneira como juntou cada pequena peça e muito incrível assim como já no início você já começa a perceber os sentidos daquilo, como aquilo ali já faz sentido, né? Para você, você começa a identificar as nuances que aparecem. E foi incrível, e principalmente eu que gosto muito de lidar, assim, eu já tenho um grande apreço pela neurociência, e quando eu já vi falando acerca dos relacionamentos, é algo que, assim, nossa senhora, como eu queria muito saber, assim, saber encontrar uma pessoa, aquela pessoa que é bem tímida, bem introvertida. É muito difícil você, por exemplo, precisar falar com aquela pessoa e ela ser daquela forma. Aí, quando você sabe, tem uma base de como ela vai lidar, você já, tipo assim, já é meio caminho andado para você aprender a conversar em si e criar um diálogo, né, com aquela pessoa, com pessoas difíceis e por aí vai. Eu comecei o curso há pouco tempo e eu fiquei muito impressionada porque com o tamanho de informações que a gente consegue adquirir a partir de poucas perguntas, né? E assim, fiquei encantada porque ele utiliza as leis básicas da física para mostrar que as pessoas costumam repetir padrões e que são fáceis de ser notados. É algo que o curso ele mostra um método muito simples de ser colocado em prática, o que ajuda também muito a pessoas que a gente, né, seres humanos que lidam com outras pessoas, em específico as pessoas que trabalham com isso, né, principalmente. Quando você tem um cliente e você sabe abordar o cliente de uma forma que ele se veja como se estivesse conversando consigo mesmo, como se você conhecesse realmente o seu cliente. O que eu achei muito interessante é porque realmente é uma ideia de, assim, você entender e saber como é que acontece os padrões sociais, né, de relacionamento e tudo mais. Você identificar como cada pessoa realmente vai reagir ou ter uma ideia de como vai acontecer determinada ação ou determinada conversa, e principalmente saber como a pessoa pensa ou como a pessoa tem a sua visão de realidade, né? Assim, dessa forma. Quando eu comecei a assistir o módulo, né? Comecei a assistir os primeiros módulos, eu vi algo muito interessante nas informações que eu recebia, porque ele fez uma ligação entre o espaço físico, as leis em que a gente vive, onde a gente convive, com nós mesmos. Como se a gente não fosse duas coisas separadas, mas que se a gente tivesse juntos, de certa forma, né? A nós e o ambiente onde nós vivemos. Bom, ao longo dos vídeos, vai se percebendo uma ideia de sistemática em que a nossa cabeça funciona, a maneira como nós funcionamos, né? O jeito como a gente, desde pequeno, cria um software na mente da pessoa que faz com que ela repita padrões que são percebíveis, basta você olhar e analisar, né? Que você vai ver que você tem padrões e que as outras pessoas também têm padrões. E que quando você aprende a identificar esses padrões, aprende a lidar com eles, né? Você passa a saber como agir e como interagir, né, com os vários padrões que as pessoas apresentam. É isso, você saber identificar como você funciona mesmo em si
E a partir desse momento você sabe, consegue lidar com grupos, com várias pessoas. Fora o fato de que você consegue melhorar muito mais o seu relacionamento. Por exemplo, quando você fala com seu pai ou com seu cônjuge, você identifica como é que a pessoa reage, se ela vai te ouvir melhor falando de tal forma, ou se ela vai te ouvir melhor e entender de outra forma. Fora que você também começa a lidar muito melhor com a sua família e consigo mesmo. Você descobre como você reage a certas ações que acontecem à sua volta. Né? Você começa a entender, começa a realmente ver como é que funcionam as relações entre as pessoas, as relações sociais na sociedade em si, onde a gente está inserido.